Imagine esta cena. Você é uma garota de 13 anos, nascida em uma família da mais alta nobreza, e hoje é supostamente o grandioso dia do seu casamento. Mas em vez de excitação, o que você sente é um tremor incontrolável de terror puro que corre pela sua espinha, sabendo que esta noite você será rasgada de todas as formas possíveis, porque esta noite não tem absolutamente nada a ver com amor, romance ou o início de uma linda história. Esta noite é única e exclusivamente sobre sobrevivência. E o homem que espera por você naquela câmara nupcial, à luz de velas, é um completo estranho que, a partir deste momento, é o dono legal do seu corpo, do seu futuro e, muito possivelmente, da sua própria vida. Os casamentos reais medievais não eram contos de fadas, eram contratos políticos brutais, selados com o sangue e o trauma de meninas jovens que não tinham nenhuma escolha a não ser se submeter a destinos que nunca escolheram. O que realmente acontecia atrás das portas fechadas, nas noites de núpcias pela Europa medieval, chocaria qualquer audiência moderna até o âmago. Estas não eram celebrações de amor, eram atos ritualizados de dominação absoluta, projetados para transformar crianças indefesas em gado de procriação para dinastias construídas sobre ambição de poder e conquista sanguinária. Quando pensamos em rainhas medievais, nossa mente nos leva a imaginar coroas reluzentes e castelos imponentes, cerimônias grandiosas e o esplendor da realeza. Mas para a esmagadora maioria dessas mulheres, a sua noite de núpcias representava o fim abrupto e violento de qualquer resquício de infância e o início sombrio de uma vida inteira de servidão sexual disfarçada sob o véu do matrimônio. O medo não era simplesmente sobre intimidade com um desconhecido, era sobre sobreviver a um encontro predatório com homens que viam suas esposas como propriedade a ser usada, moldada e quebrada da maneira que bem entendessem. O sistema de casamento medieval operava sobre princípios que seriam considerados criminosos hediondos nos dias de hoje. Meninas com idade tão tenra quanto 7 anos eram prometidas em casamento a homens que nunca haviam conhecido, com a consumação sendo adiada apenas até que atingissem o que a época considerava maturidade física. Mas essa idade era chocantemente baixa para os nossos padrões, frequentemente sendo 12 ou 13 anos. Essas crianças eram obrigadas a desempenhar deveres adultos nos aposentos do leito com homens que frequentemente eram décadas mais velhos, estranhos completos que as viam como ferramentas vivas para produzir herdeiros e não como seres humanos merecedores de compaixão ou cuidado mínimo. A própria noite de núpcia seguia um ritual perturbador que institucionalizava a violência sexual como procedimento padrão. Após a cerimônia, a jovem noiva era escoltada para a câmara matrimonial por uma procissão de cortesãos e membros do clero, todos presentes para testemunhar a cerimônia do leito, um espetáculo público projetado para garantir que a consumação ocorresse e pudesse ser verificada legalmente, transformando o trauma íntimo em uma transação oficial. A noiva era despida por assistentes mulheres, enquanto o noivo era preparado por seus companheiros homens. Um processo de desumanização que tratava os corpos como instrumentos de um acordo, não como santuários de pessoas. Uma vez sozinhas com seus novos maridos, essas meninas enfrentavam encontros que eram frequentemente brutais, apressados e profundamente traumáticos, sem qualquer consideração por seu bem-estar físico ou emocional. Textos médicos medievais revelam a crença generalizada de que uma consumação violenta não era apenas aceitável, mas necessária para estabelecer a dominância masculina no casamento. Físicos e eruditos escreviam instruções detalhadas sobre como forçar a penetração em noivas aterrorizadas e relutantes, tratando seu pavor e sua dor como meros obstáculos a serem superados pela força, nunca como sinais de um trauma que exigia cuidado ou compaixão. As consequências físicas eram devastadoras e muitas vezes fatais. Inúmeras jovens rainhas morreram de ferimentos sofridos em suas noites nupciais ou nos meses seguintes devido a complicações relacionadas a gravidezes precoces em corpos ainda infantis. Outras sobreviviam ao trauma inicial para enfrentar anos de repetidos assaltos sexuais disfarçados de dever conjugal. A lei medieval não oferecia nenhum tipo de proteção para as esposas contra maridos que as estupravam, batiam ou abusavam de outras formas.
Os contratos de casamento concediam explicitamente aos homens acesso sexual ilimitado e irrestrito aos corpos de suas mulheres, solidificando um direito legal à violação. Isabel de Valois tinha apenas 6 anos de idade quando foi married a Ricardo II da Inglaterra. Embora a consumação tenha sido adiada devido à sua extrema juventude, ela passou anos vivendo em terror constante do momento em que seu marido reivindicaria seus direitos conjugais. Registros de corte descrevem uma criança que parou de falar por meses após a cerimônia de casamento, retraindo para um silêncio profundo como sua única forma de resistência contra um destino do qual não podia escapar. Quando Isabel finalmente atingiu a idade considerada núbil, aos 11 anos, a consumação foi descrita por observadores da época como particularmente violenta. O encontro a deixou acamada por semanas e ela nunca se recuperou psicologicamente do trauma. Isabel morreu jovem, sem nunca ter experimentado amor ou ternura no que deveria ter sido o relacionamento mais íntimo de sua vida. O caso de Margarida Beaufort serve como outro exemplo horrível das práticas matrimoniais medievais e de suas consequências devastadoras. Ela foi casada pela primeira vez aos 6 anos com John de Lapo, um casamento que posteriormente foi anulado, para ser entregue novamente, agora com 9 anos, a Edmund Tudor. O matrimônio foi consumado quando Margarida tinha apenas 12 anos, um encontro descrito como tão traumaticamente violento que causou danos internos severos, complicações que a atormentariam pelo resto de sua vida. Os próprios escritos de Margarida, descobertos séculos depois, descrevem a noite de núpcias como a experiência mais terrível de sua jovem existência. Ela escreveu não apenas sobre a dor física agonizante, mas de forma mais devastadora sobre o terror psicológico absoluto de se encontrar completamente impotente nas mãos de um homem que via seu sofrimento como um privilégio de seu direito marital. O trauma daquela única noite a deixou grávida aos 13 anos e ela quase morreu ao dar à luz a seu filho, o futuro rei Henrique VIII. A experiência moldou toda a sua abordagem em seus casamentos posteriores. Ela negociou contratos que limitavam severamente o acesso sexual de seu marido e insistia em aposentos separados, demonstrando como o trauma de uma noite de núpcias podia influenciar o comportamento de mulheres reais por décadas, criando rainhas que viviam em medo constante de seus próprios cônjuges. Mas talvez nenhum caso ilustre o horror dessas noites de forma mais clara e cruel do que o de Inês da França. Ela foi prometida em casamento aos 8 anos com Alexios II Comneno do Império Bizantino, e o matrimônio foi consumado quando ela tinha apenas 11 anos. Historiadores bizantinos contemporâneos registraram o evento em detalhes perturbadores, descrevendo como a menina foi segurada à força por atendentes femininas, enquanto seu marido, um homem já na casa dos 20 anos, a violentava, ignorando completamente seus gritos e súplicas por misericórdia. A corte bizantina tratou o terror de Inês como uma forma de entretenimento perverso, com cortesãos chegando a apostar quanto tempo ela resistiria e se sobreviveria ao encontro. A noite de núpcias foi acompanhada de dias de assalto contínuo, enquanto Alexios estabelecia sua dominação sobre sua esposa criança. Inês nunca se recuperou do trauma, desenvolvendo o que os psicólogos modernos reconheceriam como um severo transtorno de estresse pós-traumático. Estes não eram incidentes isolados, envolvendo homens particularmente cruéis. Eles eram o resultado normal e esperado de um sistema de casamento projetado para transferir a posse de mulheres jovens de seus pais para seus maridos. A noite de núpcia servia como um momento oficial em que essa transferência de propriedade era concluída, frequentemente por meio de atos de violência que seriam processados como estupro e abuso infantil hoje. Os textos médicos medievais fornecem evidências arrepiantes de como normalizada essa violência havia se tornado, com físicos escrevendo guias detalhados para novos maridos sobre como superar a resistência de suas esposas, descrevendo técnicas para imobilizar garotas que lutavam e métodos para forçar a penetração, apesar de seu terror e sua dor. Esses textos tratavam o estupro marital como um procedimento médico necessário e não como um ato criminoso. A Igreja Católica, a instituição mais poderosa da época, desempenhou um papel crucial e profundamente sombrio em legitimar e santificar esse sistema de violência sexual institucionalizada.
As autoridades religiosas não apenas toleravam, mas ensinavam ativamente, propagando a doutrina de que as esposas não tinham direito algum de recusar as demandas sexuais de seus maridos e que qualquer resistência ao estupro marital era um pecado grave contra Deus e a ordem natural por ele estabelecida. As cerimônias de casamento incluíam votos de obediência que explicitamente concediam aos maridos acesso sexual ilimitado e irrestrito aos corpos de suas mulheres, solidificando um direito legal à violação. A preparação psicológica para esses rituais de horror revela outra camada de crueldade calculada no sistema matrimonial medieval. As jovens noivas eram, via de regra, mantidas em completa ignorância sobre o que as esperava na sua noite de núpcias. As noites de núpcias no mundo medieval não eram apenas encontros íntimos entre marido e esposa. Muitas vezes tornavam-se verdadeiros rituais de poder, observados e comentados por toda a corte. O que deveria ser um momento privado transformava-se em espetáculo público, cujo objetivo era confirmar a consumação do casamento e, sobretudo, reforçar a autoridade masculina. Em várias cortes da Europa, havia o costume de deixar testemunhas à porta da câmara matrimonial, como se o destino da dinastia dependesse daquela noite. O silêncio da noiva era interpretado como submissão, qualquer resistência como um desafio não apenas ao marido, mas também às estruturas religiosas e políticas da época. Esse contexto fez com que o casamento de uma rainha fosse, acima de tudo, um ato de Estado. Não se tratava de amor, companheirismo ou vontade pessoal, mas sim de um contrato político, em que a jovem esposa era o elo que unia reinos inteiros. A consumação da união precisava ser confirmada rapidamente, pois dela dependia a legitimidade da aliança. As pressões recaíam quase que exclusivamente sobre a mulher, vista como responsável pelo sucesso ou fracasso do matrimônio. Uma rainha que demorasse a engravidar poderia ser considerada inútil para os interesses dinásticos, enquanto um herdeiro masculino nascido cedo era motivo de celebração nacional. Essa teatralização da vida íntima fazia parte de uma engrenagem social maior. Demonstrar a supremacia dos homens e a vulnerabilidade das mulheres, independentemente de seu título ou linhagem. Ao mesmo tempo, alimentava a curiosidade mórbida dos cortesãos, que trocavam comentários e até apostas sobre os desdobramentos da noite de núpcias. Assim, o que deveria ser um momento de união era, na prática, um palco de pressões, expectativas e controle. A maternidade precoce era outro fardo inevitável para as rainhas medievais. O corpo de uma jovem esposa, muitas vezes ainda em plena adolescência, era imediatamente pressionado a gerar herdeiros, sem qualquer consideração pelo seu preparo físico ou psicológico. A cada mês que passava sem uma gravidez confirmada, crescia a desconfiança em torno de sua fertilidade, e com ela aumentava o risco de rejeição por parte do marido e da corte. Era um ciclo impiedoso. Primeiro vinha a expectativa de conceber rapidamente, em seguida a cobrança por que fosse um filho homem capaz de assegurar a continuidade da dinastia. As rainhas não tinham qualquer controle sobre esse destino. O nascimento de uma filha era visto como uma decepção, quando não como uma falha pessoal da mãe. Essa lógica injusta e implacável transformava a vida conjugal em uma fonte constante de ansiedade e medo. A cada gestação, o futuro da rainha e até mesmo sua sobrevivência política estavam em jogo. Em casos extremos, mulheres que não atendiam às expectativas de gerar herdeiros podiam ser afastadas, enviadas a conventos ou simplesmente substituídas por outras esposas consideradas mais úteis. Além da pressão reprodutiva, havia o peso simbólico da função da rainha. Seu valor, em grande medida, era reduzido à capacidade de garantir a continuidade da linhagem real.
Essa perspectiva desumanizadora fazia com que a experiência do matrimônio fosse menos uma relação de afeto e mais um contrato biológico e político. Para as jovens rainhas, a noite de núpcias não era apenas o início de um casamento, era o começo de uma vida inteira de cobrança, vigilância e sacrifícios em nome da estabilidade do trono. O casamento medieval, longe de ser uma união entre duas almas, funcionava como uma das mais importantes ferramentas de política internacional. Rainhas eram frequentemente comparadas a moedas de troca usadas para selar pactos, encerrar guerras ou fortalecer laços entre dinastias rivais. Cada enlace matrimonial representava não apenas a vida de duas pessoas, mas o destino de nações inteiras. No entanto, por trás da grandiosidade dos tratados e celebrações públicas, escondia-se a realidade cruel de que essas mulheres eram tratadas como peças de um tabuleiro em que não tinham direito de escolha. A partir do momento em que uma jovem princesa era prometida em casamento, sua vida já deixava de ser sua. Seus interesses, sonhos e desejos pessoais eram irrelevantes diante das necessidades do reino. Uma vez coroada rainha, sua identidade individual quase sempre era apagada, substituída pela função primordial que deveria desempenhar: garantir herdeiros legítimos ao trono. Era esse o verdadeiro papel esperado dela, não a de companheira de seu marido, mas sim a de mantenedora da linhagem. Essa obrigação recaía sobre seus ombros como um fardo insuportável, pois a fertilidade da rainha não era apenas um assunto privado, mas um tema de segurança nacional. A intimidade conjugal nesse cenário raramente tinha espaço para afeto genuíno. Muitos casamentos eram frios, calculados e distantes. O marido, geralmente muito mais velho, via sua esposa mais como um investimento dinástico do que como uma parceira. Para a rainha, isso significava viver constantemente sob pressão, sabendo que qualquer dificuldade em gerar filhos poderia colocá-la em risco de humilhação pública, rejeição ou até mesmo afastamento definitivo da corte. Sua vida dependia diretamente de sua capacidade de cumprir essa função reprodutiva. Essa dinâmica criava uma realidade paradoxal. De um lado, a rainha era, simbolicamente, uma das mulheres mais poderosas de toda a cristandade. Usava coroas cravejadas de pedras preciosas, participava de cerimônias majestosas e tinha sua presença reverenciada nas cortes estrangeiras. Mas, por outro lado, dentro da esfera privada, era frequentemente uma figura sem voz, controlada por conselheiros, religiosos e pelo próprio marido. Era observada em cada gesto, avaliada em cada comportamento, cobrada em cada aparição pública. Até mesmo seu corpo era alvo de escrutínio, desde rumores sobre sua saúde até especulações sobre sua capacidade de conceber. Muitas dessas mulheres viviam em um estado constante de vigilância e ansiedade. A corte inteira parecia estar sempre atenta a cada sinal de gravidez ou a qualquer indício de fraqueza. Uma rainha que não conseguisse engravidar rapidamente podia se tornar alvo de fofocas cruéis, perder aliados políticos e até enfrentar campanhas de difamação que justificassem sua substituição. Algumas eram enviadas a conventos, outras simplesmente esquecidas ou ignoradas, relegadas ao silêncio e ao isolamento. Esse ambiente sufocante deixava marcas profundas na vida das rainhas. A pressão política se misturava ao peso psicológico, transformando a vida conjugal em uma prisão sem grades. Muitas sabiam que, por mais luxuosa que fosse sua coroa, sua segurança dependia da aceitação silenciosa de um destino que jamais haviam escolhido. Por trás dos retratos oficiais e das crônicas que exaltavam suas virtudes, havia mulheres reais, presas em alianças, que trocavam sua liberdade pela estabilidade de reinos inteiros. Se a pressão para gerar herdeiros já era insuportável no plano íntimo, no espaço público, ela adquiria contornos ainda mais cruéis. A corte medieval era um ambiente em que tudo era observado, comentado e interpretado à luz do política.
A vida conjugal das rainhas não permanecia atrás de portas fechadas, pelo contrário, tornava-se um espetáculo indireto para toda a aristocracia, onde cada detalhe era motivo de especulação. A consumação do casamento, por exemplo, era cercada de rituais que reforçavam o caráter político da união. Não raro familiares, cortesãos e religiosos esperavam por sinais que confirmassem que a união fora oficializada. Não se tratava apenas de curiosidade mórbida, mas de uma forma de garantir publicamente a legitimidade do matrimônio e, consequentemente, os futuros herdeiros. Esse tipo de vigilância tornava a noite de núpcias uma ocasião carregada de peso simbólico, mais próxima de uma prova de poder do que de um momento de intimidade. A partir daí, a vida da rainha se transformava em um ciclo constante de expectativas. Cada ausência em cerimônias poderia gerar boatos sobre uma possível gravidez. Cada doença ou indisposição era interpretada como falha em cumprir sua função. A saúde e a fertilidade da rainha deixavam de ser questões pessoais e passavam a ser assuntos de Estado, debatidos entre conselheiros e embaixadores estrangeiros. Relatórios diplomáticos frequentemente mencionavam o estado físico e emocional dessas mulheres, como se fossem indicadores de estabilidade política. Essa vigilância incessante criava uma atmosfera sufocante. A própria privacidade era quase inexistente. As rainhas eram acompanhadas por damas de companhia, médicos e conselheiros que observavam cada passo, relatavam cada sintoma e até registravam a frequência de suas rotinas. A figura feminina, que na teoria simbolizava majestade e poder, na prática vivia em um ambiente de controle permanente. Era vigiada tanto quanto uma prisioneira, embora envolta em luxo e cerimônias. O impacto psicológico dessa realidade não pode ser subestimado. Muitas rainhas desenvolveram estados de ansiedade, melancolia e até retraimento social. A corte, com seus banquetes, torneios e celebrações, podia parecer brilhante aos olhos externos, mas para essas mulheres era também um palco de julgamento constante, onde qualquer fraqueza poderia ser explorada por rivais políticos. Uma rainha que não correspondesse às expectativas corria o risco de ser vista como ameaça à estabilidade do reino e, nesse caso, as consequências podiam ser devastadoras. Rejeição, isolamento ou substituição por outra noiva mais jovem e promissora. Ainda mais cruel era o peso simbólico atribuído ao nascimento de um filho. Se viesse ao mundo uma menina, em vez do esperado herdeiro homem, a frustração recaía sobre a rainha, como se tivesse fracassado em sua única missão. Essa percepção, baseada em crenças médicas equivocadas e preconceitos culturais, reforçava a desigualdade e aumentava a pressão sobre essas mulheres. Era como se suas vidas estivessem sempre por um fio, dependendo não de suas próprias escolhas, mas do acaso biológico. O resultado era um paradoxo trágico. Rainhas que, aos olhos da história, carregavam coroas reluzentes e eram vistas como símbolos de autoridade, na realidade, viviam presas a uma lógica de vigilância, cobrança e submissão. Eram protagonistas invisíveis de alianças políticas grandiosas, mas prisioneiras de expectativas que transformavam sua vida conjugal em um campo de batalha silencioso. Com o tempo, os efeitos desse sistema não se restringiam apenas às primeiras experiências das rainhas, mas se espalhavam por toda a sua vida, moldando não apenas seu papel no casamento, mas também sua visão de mundo e a forma como interagiam com as próximas gerações. Muitas vezes, as jovens que sobreviveram aos primeiros anos de matrimônio acabavam, ainda que de forma involuntária, reproduzindo as mesmas práticas de controle e submissão que haviam sofrido. Esse ciclo de transmissão era particularmente visível na preparação das princesas para o casamento. As próprias mães, que conheciam o sofrimento da noite de núpcias e os horrores da pressão pela fertilidade, frequentemente orientavam suas filhas a aceitar a nova realidade sem resistência. Não era falta de amor ou compaixão, mas sim uma estratégia de sobrevivência. Aconselhar a resignação parecia, a seus olhos, a única maneira de poupar as meninas de punições ainda mais severas. Assim,
O que poderia ter sido uma oportunidade de romper o ciclo acabava se transformando em um mecanismo que o perpetuava. Ao mesmo tempo, a cultura cortesã reforçava esse processo. Escritos da época destinados a orientar os maridos descreviam o casamento como uma relação de poder absoluto do homem sobre a esposa, naturalizando a desigualdade como se fosse uma lei divina. Textos religiosos e jurídicos circulavam entre a nobreza, instruindo sobre os deveres da esposa e limitando qualquer possibilidade de questionamento. Esses manuais, que hoje soam brutais em sua frieza, tinham enorme peso simbólico, pois serviam como justificativa moral e legal para práticas de dominação que eram, em essência, violência institucionalizada. É importante perceber que a corte medieval não via essas realidades como algo vergonhoso ou escandaloso. Pelo contrário, eram aspectos celebrados como demonstrações de ordem e estabilidade. A submissão feminina não era lida como tragédia individual, mas como prova de que o sistema funcionava. Os boatos que circulavam sobre a intimidade das rainhas, os relatos diplomáticos sobre suas gestações e até as especulações em torno de sua saúde eram tratados como parte natural da política, como se fossem relatórios militares ou financeiros. Essa normalização talvez seja o aspecto mais sombrio de todo o sistema. Ao transformar sofrimento privado em espetáculo público e em ferramenta de manutenção da hierarquia, a sociedade medieval consolidava uma cultura em que a dignidade feminina não tinha espaço. Até as figuras mais poderosas, as rainhas, eram reduzidas a instrumentos políticos, lembrando constantemente a todos que nenhuma mulher, por mais nobre que fosse, estava fora do alcance do controle masculino. O resultado foi a criação de uma herança de trauma que atravessou gerações. As filhas cresciam observando suas mães sob constante vigilância, aprendendo desde cedo que sua vida seria pautada por obediência e cobrança. As cortes, por sua vez, transformavam esse sofrimento em entretenimento e em instrumento político, reforçando a ideia de que a dor de algumas era o preço natural da ordem social. Longe das narrativas romantizadas que sobrevivem nos contos de fadas, o casamento medieval de rainhas e princesas não era o começo de uma vida de glória, mas o fim da infância e da liberdade. Suas histórias, registradas de forma fragmentada em crônicas, cartas e tratados, revelam que por trás das coroas brilhantes existiam mulheres cuja humanidade foi sistematicamente negada. Reconhecer esse passado é fundamental, não para julgá-lo com os olhos de hoje, mas para compreender como a desigualdade foi construída historicamente e como sua lógica ressoou por séculos. Se você gostou desse mergulho pela Idade Média e quer continuar descobrindo histórias ocultas, curiosidades e mistérios desse período fascinante, não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e trazer ainda mais conteúdo como este. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhum dos próximos episódios que vamos explorar juntos. Sua participação é fundamental para que essa comunidade de apaixonados por história continue crescendo. Agora na sua tela, eu deixei 2 vídeos que complementam ainda mais o que nós conversamos aqui. Clica em um deles e continua essa jornada na Idade Média comigo. Nos vemos no próximo vídeo.